pessoal, eu sou o Thiago Garcia, eu sou mestre em Psicologia e Neurociência da Saúde Mental e hoje eu vou falar para vocês o que ninguém falou ainda sobre a prisão do Bolsonaro. Quando um ex-presidente é preso, o país inteiro entra em um estado emocional muito intenso. Algumas pessoas comemoram, choram, se revoltam, se assustam, mas a verdade é que o cérebro humano não enxerga esse tipo de evento como um fato jurídico isolado. Ele interpreta como um choque direto ao centro de identidade de milhões de pessoas. A neurociência explica esse comportamento com clareza e ajuda a prever o que pode acontecer a seguir no cenário político brasileiro. Por que a esquerda reage com alívio, euforia e sensação de justiça? Para uma parcela significativa da população brasileira de esquerda, a prisão ativa regiões do cérebro relacionadas à recompensa e à ideia de justiça restaurada. Uma parte do cérebro, chamado estriado ventral, libera dopamina, que vai reforçar a sensação de vitória moral. É como se um ciclo de injustiças e tensões fosse corrigido. O córtex pré-frontal interpreta o evento como um movimento para reorganizar o país em direção a mais estabilidade institucional. Mas no fundo não é apenas sobre o Bolsonaro, é sobre previsibilidade. E previsibilidade reduz a ansiedade. E o cérebro humano ama previsibilidade. Agora, por que a direita reage com medo, raiva e sensação de perseguição? Para muitos apoiadores do Bolsonaro, o cérebro lê esse evento como uma ameaça direta ao próprio grupo. Esse fenômeno é explicado pela amígdala, que ativa respostas de alerta ao menor sinal de injustiça percebida. O cérebro tribal entende a política como identidade, não importa a profundidade das evidências. Em momentos intensos, a emoção vem muito antes da lógica. A dopamina nesse grupo reforça discursos de proteção da identidade coletiva, resistência, injustiça e ameaça ao projeto político. Isso obviamente vai causar sentimentos de revolta, indignação e um impulso de defesa. E o que está por trás das emoções coletivas que estão tão polarizadas no Brasil nesse momento? O cérebro humano funciona com base em 3 princípios que se tornam mais fortes em momentos como este. 1. Tribalização. Sempre dividimos o mundo em nós e eles. A política é um dos gatilhos mais fortes para essa divisão. 2. Reforço de narrativas internas. Quando alguma coisa ameaça a identidade do grupo, o cérebro busca informações que confirmam a posição anterior. Isso calma momentaneamente o estresse interno. E 3. A supremacia da emoção sobre a razão. Em crises, o sistema límbico assume o controle e reduz a atuação do córtex pré-frontal, e o resultado é impulsividade emocional e dificuldade de diálogo. Isso explica por que debates se tornam impossíveis e por que cada lado vive numa realidade emocional própria. Agora a gente chega num ponto que ninguém quase fala. Quais são os possíveis desfechos políticos desse episódio? A neurociência ajuda a entender os padrões emocionais, mas a psicologia social e a ciência política indicam possíveis caminhos futuros. E aqui estão os cenários mais prováveis. O primeiro cenário seria a radicalização da base bolsonarista, só que agora com uma fragmentação interna. Eventos traumáticos costumam gerar 2 movimentos simultâneos no cérebro coletivo de um grupo. Parte dele se radicaliza por reação emocional e parte se distancia por necessidade de proteção da imagem social. A prisão do Bolsonaro pode intensificar a adesão dos mais fanáticos, mas também tende a enfraquecer o apoio do grupo mais moderado. Esse efeito já ocorreu em diversos países quando líderes polarizadores enfrentaram processos legais. A tendência é uma base mais barulhenta, porém menor. Um outro cenário seria a emergência de novas lideranças no campo da direita. Quando um líder perde força por fatores externos, o grupo ativa o mecanismo de substituição de status. Ou seja, a psicologia evolutiva mostra que grupos humanos rapidamente buscam novos líderes para preservar a identidade coletiva. Isso significa que figuras como Tarcísio, Michele Bolsonaro, Romeu Zema ou até nomes mais desconhecidos podem emergir como alternativas energizadas pelo sentimento de injustiça. Uma outra possibilidade é que a esquerda ganhe fôlego, mas não automaticamente votos. Essa sensação de estabilidade e justiça que parte da esquerda sente gera um impulso emocional positivo. Isso cria um clima para discursos de avanço democrático, de administração institucional, mas isso não significa vitória garantida nas próximas eleições. Quando um adversário forte cai, o próprio grupo pode reduzir a vigilância e a mobilização. E aí, nesse momento, a complacência é um risco. Um outro aspecto importante é o aumento temporário da polarização com um retorno gradual à estabilidade. A neurociência política mostra que emoções intensas têm prazo de validade. O cérebro humano não sustenta raiva profunda por muito tempo, ele se esgota. E depois de semanas ou meses, os sentimentos se reorganizam e a população tende a voltar ao foco em temas mais práticos como a saúde, economia, a vida real.
Esse ciclo reduz a temperatura emocional e aumenta o pragmatismo político. Um último ponto importante nesse cenário é o impacto profundo nas novas gerações. Os jovens possuem um cérebro mais sensível à percepção de injustiça e ameaça social. Eles constroem ideologia baseada em narrativas coletivas que são mais marcantes. A prisão de um líder polarizador gera uma memória emocional que vai moldar a política por muitos anos. A geração Z pode se tornar mais crítica a extremismos e mais exigente em relação à transparência e responsabilidade institucional. E o que isso revela sobre o Brasil? Esse episódio mostra que não estamos apenas diante de um fato político. Estamos diante de um fenômeno neuroemocional que mexe com a identidade, pertencimento, medo e ao mesmo tempo esperança. O Brasil não está dividido porque quer. Ele está dividido porque o cérebro humano funciona assim, em qualquer sociedade com forte identificação grupal. A maturidade coletiva vai chegar quando conseguirmos enxergar que as nossas reações emocionais são naturais, mas não devem guiar todo o nosso comportamento. A ciência ajuda a criar esse distanciamento e entender que esse é o primeiro passo para um país menos reativo e mais consciente.